Começa agora o Sessão TST. Você vai acompanhar os principais momentos da Sessão 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Podemos sentar. Muito bom dia a todos. Eu declaro aberta a 12ª sessão ordinária da Egrégia SDI 2. Cumprimento os senhores ministros, ministra, o doutor José Alves Pereira Filho, subprocurador-geral do Trabalho, senhores advogados e todos que contribuem para o bom andamento dos nossos trabalhos no dia de hoje. Vamos então agora passar ao pregão dos processos, observada a ordem das preferências. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 32, dígito 20 de 2015, em que são partes Cacilda Santos e Banco Bradesco S.A. Com a palavra o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhora ministra e ministros, o TRT da 5ª Região julgou improcedente a ação rescisória ajuizada por Cacilda Santos, com apoio no artigo 485-5 do CPC de 73. A pretensão da parte ao ajuizar a rescisória seria a ampliação do valor da condenação por dano moral, ainda assim o deferimento de pensionamento vitalício em 100% do valor de seu salário. Ocorre que, segundo revela a decisão rescindenda e ainda assim a decisão revela uma decisão rescindenda e ainda assim a decisão recorrida, a trabalhadora foi readaptada, em depoimento pessoal admitiu estar trabalhando normalmente, não houve redução do salário de escriturária, apesar da readaptação, de forma que a decisão regional, rescindenda, ao deferir indenização em valor de R$50 mil, não destoou da jurisprudência desta Corte, não subsistindo, inclusive, com apoio na súmula 410, as violações apontadas pela parte. Por isso, muito sinteticamente, eu proponho que se negue provimento ao recurso ordinário. Muito bem. Conhece e nega provimento no mérito. Doutor Eli Júnior. Senhor presidente, poderes nos autos, mantido o voto do eminente relator, apenas o registro da presença. Muito obrigado. Eu indago se há divergência. Não havendo, eu proclamo que é aprovado a decisão nos termos do voto do relator. A unanimidade. Próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 276, dígito 76 de 2016, em que são partes Alcides Luiz Inês e ArcelorMittal Brasil S.A. Com a palavra o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, o processo é oriundo da 17ª Região, que negou provimento ao agravo regimental, confirmando decisão monocrática que extinguira sem resolução de mérito a ação rescisória. Há uma preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional suscitada no recurso ordinário que esbarra na dicção do artigo 1013, caput, parágrafo 1º do CPC vigente, diante da ampla devolutividade da via percorrida, eu rejeito. O Tribunal Regional extinguiu o processo sem resolução de mérito ao fundamento de que desafiaria a compreensão da súmula 410 desta Corte. A parte maneja a ação rescisória com apoio em violação de diversos preceitos do CPC, da CLT, da Constituição Federal, afirma cerceamento de direito de defesa e situações outras na petição inicial. A dicção da súmula 410
não leva à extinção do processo sem resolução de mérito, mas, eventualmente, à improcedência da ação rescisória. Caso a ação rescisória foi extinta liminarmente, em deferimento da petição inicial, não houve formação da angularidade processual de forma adequada, por isso eu proponho que se conheça do recurso ordinário e que se o proveja para, afastando o indeferimento da petição inicial, devolver-se os autos ao egrégio TRT da 17ª Região, a fim de que prossiga na instrução e julgamento da ação rescisória como entender de direito. Obrigado, ministro Bresciani. Doutora Liz, só o registro. Com poderes somente o registro, presidente. Eu indago-se a divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto do relator. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo ação rescisória 6.952, dígito 14, de 2016, em que são partes João Miranda e ArcelorMittal Brasil S.A. e outros. Com a palavra o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, a pretensão se volta ao desfazimento de acórdão da egrégia segunda turma desta Corte. Há uma preliminar suscitada pelo terceiro réu na contestação, em que aponta a inépcia da petição inicial, efetivamente inexistente, eu rejeito. Na ação rescisória se sustenta a ausência de prescrição pronunciada pela segunda turma desta Corte. Ocorre, senhor presidente, senhora ministra e ministros, que a ciência do acidente de trabalho ocorreu em 1998, a reclamação foi ajuizada em 2009, a compreensão desta Corte se segue no sentido de que os acidentes pretéritos à emenda constitucional 45 seriam regidos pela regra então vigente. Este é o caso dos autos, por isso a minha proposta no sentido de, rejeitando a preliminar suscitada, julgar improcedente a ação rescisória com os consectários legais. Doutora Lee. Pela empresa recorrida, mantido o voto, apenas o registro da presença. Apenas o registro. Eu indago-se a divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado dos termos de voto do relator. Próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 335, dígito 18, de 2015, em que são partes JSL S.A. e Sabrina Conceição da Silva Barduc. Com a palavra a ministra Maria Helena Malma. Senhor presidente, senhores ministros, o meu voto aqui, no caso, é negar provimento ao recurso ordinário. Trata-se de recurso ordinário em ação rescisória, orientação jurisprudencial 136, não configuração. Aqui eu faço uma análise do erro de fato, que na espécie, a partir da análise das provas produzidas dos autos, o juízo rescindendo concluiu que a hora-ré fazia jus ao pagamento de horas extras, uma vez que no período de junho de 2006 a março de 2010, a reclamante, não obstante o desempenho de função de gerente, não detinha poderes de gestão. Asseverou que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que, no exercício das funções, a empregada estava dispensada do controle de jornada e, desta forma, acatou a jornada de trabalho apontada na inicial ante a ausência dos controles das jornadas no termo da súmula 3381 TST. Por outro lado, não há se falar em confissão da reclamante, no que refere ao exercício do cargo de confiança. Observa-se que o pedido de horas extras postulado na inicial é alternativo ao da equiparação salarial, porquanto a alegação deu-se no sentido de que havia o exercício de função de gerente de compras, contudo, o salário não era compatível com a jornada de trabalho. Extrapolava aquela para a qual foi contratada. Nesse cenário, houve pedido de equiparação salarial com o paradigma apontado ou, alternativamente, o definimento de horas extraordinárias. Nesse diapasão, verifica-se que o pedido rescisório figura-se manifestamente improcedente porque evidenciados a controvérsia e o pronunciamento judicial a respeito do fato. Assim, a tentativa do recorrente de configurar o erro de fato, a embasar a pretensão do corte rescisório, encontra óbice na orientação jurisprudencial número 136 da SDI 1.2 desta Corte. No que se refere à condenação ao pagamento em honorários advocatícios, o item 2 da súmula número 209
desta Corte sofreu alteração e passou a ter a seguinte redação: 2. É cabível a condenação a pagamento de honorários advocatícios em ação rescisória no processo trabalhista. Portanto, é cabível, em sede de ação rescisória, a condenação em honorários decorrentes da sucumbência da parte, ainda que não tenham sido deferidos à parte os benefícios da justiça gratuita ou que haja assistência sindical nos autos. Assim, a decisão regional deu-se em harmonia com o entendimento desta Corte, no sentido de que são devidos honorários em ação rescisória e em consonância com o disposto no artigo 20 do Código de Processo Civil 73, parágrafo 4º, pelo que não merece reparos. Quanto à determinação de reversão do depósito prévio à ré em razão da improcedência da pretensão rescisória, nos termos do artigo 4882 e 494 do CPC de 73, que correspondem aos artigos 968, 2 e 974, parágrafo único do CPC de 2015, 836 da CDT e da Instrução Normativa 31 do TST, saliente-se que o pleito rescisório foi julgado improcedente à unanimidade no regional. Por conseguinte, correta a decisão. Recurso ordinário que se nega provimento. Nega provimento. Doutor Pedro. Excelência, pela recorrente com procuração nos autos, eu peço uso da palavra. Pelo prazo regimental. Egrégio, a questão aqui é bastante simples. É uma condenação em horas extras da empresa. A condenação, a decisão rescindenda está da seguinte maneira. Considerando que não restou comprovado pela reclamada que no período de junho de 2006 a 1/3 de 2010, a reclamante tivesse exercido poderes de gestão e, diante da ausência injustificada dos controles de jornada, súmula 338, item 1, TST, reputo correta a jornada de trabalho indicada na petição inicial, das 8 às 22h30 de segunda a sexta-feira, com 1 hora de intervalo para refeição e descanso. Então, a decisão rescindida está baseada exatamente na ausência de comprovação de que a empregada exercesse cargo de gestão. Ocorre que aí é que vem a ação rescisória, porque na petição inicial, ao formular pedido de equiparação salarial, a reclamante declarou: em data de 1/6 de 2007, passou a autora, em sua CTPS, a funções de coordenadora de suprimento, sendo certo que, nessa data, suas funções já eram de gerentes de compras, nomenclatura essa que somente foi anotada em sua CTPS em março de 2010. Exatamente esse trecho, o confronto entre a decisão rescindenda e o que consta da petição inicial da reclamação trabalhista, é que se afigura a existência do erro de fato, porque a decisão está baseada na ausência de provas. E a inicial, a reclamante confessa de que exercia o cargo de gerência. Dessa forma, requer, então, o conhecimento e provimento do recurso. Muito obrigado, doutor Pedro. Ministra Maria Helena. Senhor presidente, aqui nas razões do recurso ordinário, a recorrente reitera os argumentos no sentido de que houve confissão expressa da reclamante no que concerne ao desempenho do cargo de confiança, inclusive comprovado por meio de testemunhas. Insiste ser incontroverso que a hora recorrida confessou o exercício do cargo de confiança na petição inicial, que pode ser incontroverso, não há de se falar em reapreciação de fatos e provas. Entende cabível a atração da orientação jurisprudencial 136 do TST, porque o julgador reconheceu um fato inexistente quando as provas dos autos demonstram o contrário. Afirma que é incompatível que a recorrida pretenda a equiparação salarial com o empregado ocupante de cargo de confiança, afirmando que desempenhava as mesmas funções, aduzindo ainda que era gerente de compras e coordenadora de suprimentos, e tais assertivas sejam desconsideradas quando a empregada pleiteia horas extraordinárias. Alega que há erro de fato também no que tange a aplicação da súmula 3381 do TST, em razão da existência de prova testemunhal relativa à jornada de trabalho recorrida. Transcreve a restos. Eu analiso com efeito o erro de fato previsto no artigo 485 do Código de Processo Civil de 73, refere-se ao erro
de percepção relativa aos fatos dos quais o juiz estava autorizado a conhecer de ofício, mas não o fez. Evidencia-se quando o órgão judicante admite como existente fato que não existia ou como inexistente fato devidamente ocorrido e que, na hipótese de passar despercebido pelo julgado, asseguraria o resultado favorável, o que efetivamente não ocorreu no caso em tela. No caso, a partir da análise das provas produzidas nos autos, o juízo, rescindendo, concluiu que a hora ré fazia jus ao pagamento de horas extraordinárias, uma vez que no período de junho de 2006 a março de 2010, a trabalhadora, não obstante o desempenho de função de gerente, não detinha poderes de gestão. Asseverou que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que, no exercício de suas funções, a empregada estava dispensada do controle de jornada e, desta forma, acatou a jornada de trabalho apontada no inicial, ante a ausência dos controles de jornada nos termos da súmula 3381 do TST. Por outro lado, não há que se falar em confissão da reclamante no que se refere ao exercício de cargo de confiança. Observe-se que o pedido de horas extras postulado na inicial é alternativa ao da equiparação salarial, porquanto a alegação deu-se no sentido de que havia o exercício de função de gerente de compras, contudo o salário não era compatível e a jornada de trabalho extrapolava a jornada para a qual fora contratada. Neste cenário, houve pedido de equiparação. Eu entendo aqui que o pedido rescisório afigura-se manifestamente improcedente, porque evidenciados a controvérsia e o pronunciamento judicial a respeito dos fatos. Enfim, senhor presidente, eu mantenho aqui o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Muito bem. Nega provimento, indago-se a divergência. Não havendo, eu proclamo que a unanimidade decidiu-se nos termos de voto da relatora. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 414, dígito 43, de 2016, em que são partes Vale S.A. e Marcelo da Rocha Lira. Com a palavra o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhora ministra e ministros, no caso dos autos, a juíza titular da 2ª Vara do Trabalho de Vitória indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado em reclamação trabalhista ao fundamento de que o trabalhador não evidenciara naquele momento afastamento ou fruição de qualquer benefício previdenciário. A juíza, ao indeferir então, antecipação de tutela, determinou, não obstante, a produção de prova pericial. Impetrado o mandado de segurança pelo trabalhador, o Tribunal Regional do Trabalho o concedeu. O caso dos autos apresenta situação bastante peculiar. O trabalhador foi dispensado em 2 de fevereiro de 2015 e sustenta que, a ocasião, passava por quadro patológico, sofrendo possivelmente de depressão. Há documento nos autos que evidencia que, à época da dispensa, o trabalhador havia apresentado melhora significativa, sendo que efetivamente nunca se afastou do trabalho e nunca recebeu qualquer benefício previdenciário. O auxílio previdenciário foi requerido apenas 1 ano após a dispensa, em fevereiro de 2016, foi deferido na espécie 31 não acidentária. Por isso, no caso presente, no caso que se examina, não há a hipótese da OJ 142, dessa subseção, e nem a situação plasmada no item 2 da súmula 378 desta Corte, na medida em que não há qualquer elemento que revele nexo de causalidade entre a patologia possível e o trabalho desenvolvido pelo trabalhador. Por isso, neste caso excepcional, eu proponho o conhecimento e provimento do recurso ordinário para que se denegue a segurança. Em síntese o voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Bresciani. Doutor Pedro Lopes. Pela recorrente, com procuração dos autos, eu vou apenas aguardar caso haja... O registro. Se houver divergência, lhe darei a palavra. Eu indago-se a divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto do relator. Próximo.
Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 800.156, dígito 81, de 2013, em que são partes Elianice Araújo de Souza Silva e outra, e Telemar Norte Leste S.A. e outros. Com a palavra o ministro Douglas. Pois não, presidente. Trata-se de recurso ordinário originário da Egrégia 7ª Região e a recorrente Elianice Araújo de Souza Silva e outra pretendem a retificação do julgado para ver anulada as rescisões dos contratos de trabalho por elas mantidos com a recorrida. Estou observando inicialmente, senhor presidente, que estão preenchidos os pressupostos recursais e votando, portanto, pelo conhecimento. Mas o faço apenas em caráter parcial, haja vista a constatação de que as autoras pretenderam inovar os limites da lide, trazendo o argumento não inscrito na petição inicial. Pretendem obter a anulação de suas dispensas, aduzindo apenas nas razões do recurso ordinário, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 589-998, originário do Piauí, passou a exigir a apresentação de motivação para a legitimação das dissoluções contratuais das empresas públicas e sociedades de economia mista. Estou anotando, senhor presidente, que este fundamento não foi trazido na petição inicial e, por isso, o recurso não pode ser conhecido nesse particular aspecto. Superada a questão alusiva ao conhecimento parcial, observo que há uma preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, mas a leitura do acórdão recorrido revela que a Corte de Origem apreciou de forma exaustiva a controvérsia que lhe foi apresentada, decidindo que as infrações legais deduzidas em abono da pretensão rescisória não foram enfrentadas na decisão rescindenda. Aplicou a súmula 298, julgando improcedente a pretensão rescisória. Evidentemente, a decisão regional está largamente fundamentada. Questões outras que tenham sido suscitadas e debatidas, embora não enfrentadas, podem ser examinadas nesta Corte por força do efeito devolutivo em profundidade, e por isso estou votando também pela rejeição da preliminar de nulidade. E quanto ao mérito, presidente, estou reafirmando, ratificando a decisão regional no sentido da absoluta improcedência da pretensão rescisória deduzida. E o faço, como disse antes, porque a Corte Regional, de forma adequada, considerou inexistir na decisão rescindenda emissão de tese com base nos preceitos legais e constitucionais que se reputam violados, quais sejam os artigos 5º, inciso 36 e 173, parágrafo 1º da Constituição, bem assim os artigos 444 e 468 da CLT. A tese fundamental é que as rescisões foram ilegais porque contrariaram o regulamento da empresa, que assegurava, segundo a tese inicial, garantia de emprego. Estou observando, senhor presidente, que além da ausência de prévio enfrentamento das teses suscitadas nas razões do recurso, com fundamento na súmula 298, o que basta a improcedência da pretensão, ainda que nós relevássemos a exigência do prévio debate em torno dos preceitos que se reputam violados, nós teríamos aqui que reabrir a fase probatória, revisitar os elementos de convicção apresentados e, a tanto, não se mostra possível a esta Corte, na medida em que a súmula 410 impede essa incursão probatória quando se discute rescisão de sentença ou de acórdão fundada em violação legal. Fundamentalmente, presidente, voto pelo conhecimento parcial do recurso, rejeição da nulidade por negativa e desprovimento. Muito bem. Doutor Bruno. Mantido o voto, senhor presidente, com procuração dos autos apenas o registro, presidente. Muito bem. Dá-se a divergência. Não havendo, proclamo o resultado nos termos de voto do relator. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 391.500, dígito 52 de 2005, em que são partes Telemar Norte, Leste e outros, e Ministério Público do Trabalho da Primeira Região e outros. Com a palavra o ministro Douglas. Pois não, presidente. Recurso ordinário originário do Egrégio Tribunal Regional da Primeira Região. Preenchidos os pressupostos recursais, estou conhecendo do recurso. Há inicialmente uma preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Considera a recorrente Telemar Norte Leste S.A.
que, embora opostos embargos de declaração, a Corte Regional não se pronunciou sobre os requerimentos de transcrição de preceitos legais indicados na petição inicial como violados, bem como de pronunciamento explícito a respeito do documento de folhas 80 a 82, que atesta que o sindicato não ajustou acordo na qualidade de substituto processual em nome de todos os trabalhadores que prestam serviços por meio da cooperativa Coopex, mas apenas que representa aqueles que, manifestando expressa vontade em aderir ao acordo, receberam os valores ajustados. A parte suscita a ofensa aos artigos 832 da CLT, 5º, 54 e 55 e 93, inciso 9 da Constituição Federal. Ocorre que, com a vênia recorrente, o exame do acordo regional revela a existência de larga fundamentação suficiente a ensejar o exercício da faculdade recursal de interposição do recurso a esta Corte. Houve clara indicação das razões que levaram à conclusão de procedência da pretensão rescisória, inclusive com a especificação no julgamento do preceito legal que se reputou violado. Também consta do acórdão recorrido, constam registros de que a hipótese verificada nos autos da ação matriz encerra típica substituição processual, não se revelando necessária a expressa referência a itens do termo de acordo levado à homologação no processo na ação primitiva. Foram enfrentadas, então, presidente, todos os questionamentos relevantes para a compreensão e solução da hipótese, razão pela qual, ainda invocando uma vez mais o efeito devolutivo em profundidade, não se divisa qualquer prejuízo que autorize a anulação do acórdão. Rejeito, portanto, essa preliminar. Há uma segunda preliminar que veicula o inconformismo da recorrente em relação ao indeferimento da produção de prova oral. Pretendia a coleta do depoimento do presidente do sindicato, Sintel, Rio de Janeiro, entre outros testemunhos. Considera a recorrente que essa prova seria fundamental para a formação do convencimento do julgador. Eu estou observando, senhor presidente, que, muito embora o artigo 492 do CPC de 73 seja expresso no sentido de que é possível a produção de provas em sede rescisória, nós precisamos entender, na sua exata extensão, o significado desse preceito. Quando se cogita de rescisória fundada em violação legal, evidentemente o juízo rescindente se estabelece a partir dos fatos que foram evidenciados, revelados, vivenciados nos autos da ação matriz. E por isso não se revela possível produzir aqui prova para cohonestar aquilo que se fez lá anteriormente à prolação da decisão rescindenda. A produção de prova, portanto, pretendida se revelava incabível, sobretudo porque, uma vez mais, invocando a súmula 410 desta Corte, não se revela possível reabrir a fase de produção de provas para a pesquisa em torno da rigidez do título executivo judicial. Ainda esclareço que há fundamento de rescindibilidade inscrito no inciso 8 do artigo 485 do CPC de 73 e que a prova documental produzida nos autos da ação matriz tornou absolutamente desnecessária a produção da prova solicitada em audiência. Por isso que, com a vênia da recorrente, uma vez mais, voto pela rejeição da preliminar suscitada. Terceiro tema é o mérito, violação de lei, ação rescisória, ofensa ao artigo 524, caput, a linha E da CLT, julgamento extra petita, configuração, afronta aos artigos 5º, parágrafo 1º da Lei 7347 de 85, 92 e 94 da Lei 8078 de 90. O Ministério Público do Trabalho ajuizou a presente ação rescisória ao argumento de que teriam sido violados os artigos já mencionados, com o objetivo de rescindir o termo de homologação da conciliação realizado em ação movida pelo sindicato Sintel em face da Telemar e da Coopex Cooperativa, a partir de denúncia promovida por um dos trabalhadores indicado no rol de substituídos da referida ação. O tribunal julgou procedente o pedido de corte rescisório, concluindo ter havido, na decisão homologatória, ofensa ao artigo 524 da CLT. Reconheceu ainda, com fundamento na súmula 408, a existência de fundamento para invalidar a transação, hipótese prevista no inciso 8 do artigo 485 do CPC de 73, em razão da ausência de autorização dos trabalhadores substituídos para que o sindicato dispusesse, transacionasse sobre seus direitos. Ocorre que o artigo 524 da CLT não foi indicado
na petição inicial da presente ação rescisória, o que se revela absolutamente essencial na linha da súmula 408. E, por isso, está, de fato, evidenciado o julgamento extra petita e, por esse fundamento, não subsiste a decisão regional que julgou procedente a pretensão rescindenda, razão pela qual, no ponto, o recurso ordinário merece ser atendido. Mas é preciso observar, mereceria ser atendido, é preciso observar, todavia, que, tratando-se de matéria controvertida à época em que proferido o acórdão rescindendo, a pretensão desconstitutiva formulada com fundamento na indicação de violação de texto infraconstitucional não pode encontrar abrigo, é o que dispõe a súmula 83, itens 1 e 2 desta Corte. Aqui nós estamos mencionando a ausência de intimação do Ministério Público para participação, acompanhamento da ação coletiva na qual celebrada a coisa julgada. Estou fazendo referência a precedente desta subseção, recentemente editado, segundo o qual, a despeito da infração legal, a existência de controvérsia ao tempo da prolação da decisão rescindenda afasta a possibilidade de rescisão pretendida. Outro fundamento que autoriza a manutenção da sentença diz com a presença de razões que levem à invalidação da transação. O acordo foi firmado após a propositura de ação coletiva ajuizada pelo sindicato. Outorgou o sindicato, sem que tivesse poderes para tanto, quitação plena e geral quanto aos serviços eventuais prestados pelos trabalhadores, sem reconhecimento do vínculo empregatício, além de conceder quitação por todos os títulos trabalhistas cobrados na ação, nos autos da ação coletiva matriz. A matéria não é nova, senhor presidente. Tivemos já a oportunidade de examinar casos análogos e temos assentado a compreensão de que os sindicatos não dispõem de poderes legais ou constitucionais para transacionarem direitos individuais, sejam homogêneos, sejam heterogêneos. A hipótese de substituição processual autoriza, qualifica, legitima a ação do ente sindical para a defesa dos interesses individuais e coletivos dos trabalhadores, mas não lhes legitima a prática de atos de disposição patrimonial. Estou reafirmando essa orientação, presidente, observando que a ação matriz foi proposta com fundamento na absoluta ilegalidade da terceirização promovida pela Telemar e pela cooperativa e nas graves lesões cometidas aos direitos dos trabalhadores. Pretendeu-se a declaração de nulidade dos contratos firmados pelos trabalhadores substituídos, o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a tomadora, a empresa Telemar, e consequente condenação da Telemar ao registro das carteiras de trabalho e ao pagamento das verbas contratuais e rescisórias decorrentes dos contratos havidos. Na transação, como disse antes, houve quitação ampla, plena e geral em relação aos títulos trabalhistas que poderiam ser extraídos das relações de trabalho constituídas com a interveniência de uma cooperativa. E o curioso é que essa cooperativa foi criada e estimulada pelo próprio sindicato que propôs a ação, na qual levada a efeito a transação censurada na presente ação rescisória. E segundo consta dos autos, os direitos trabalhistas quitados alcançaram 1.173 trabalhadores. Tudo isso sem a ciência do Ministério Público e, sobretudo, sem que o substituto processual, insisto, que não é titular da relação jurídica de direito material, que não é possuidor do direito material, estivesse autorizado a praticar atos de disposição, tal como o levado a efeito no caso presente. Por esse fundamento, senhor presidente, já estou resumindo o voto, já estou me encaminhando para a conclusão, mas acrescento que houve, sem dúvida alguma, um edital de convocação publicado para a Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 9 de novembro de 2005, assembleia destinada a analisar a proposta de conciliação que acabou sendo submetida e homologada por este Poder Judiciário. Mas o edital foi confeccionado no dia 8 de novembro e publicado no jornal do próprio sindicato no dia 9 de novembro, ou seja, sequer houve ciência aos integrantes da categoria substituídos presentes no rol anexado à peça de ingresso da ação matriz, se a notícia de uma ciência efetiva, de uma publicidade necessária para que pudessem, então, comparecer à Assembleia e manifestar a sua adesão ou não à transação proposta pelo ente sindical.
Com esses fundamentos, senhor presidente, estou votando pelo conhecimento do recurso, rejeição das preliminares e, no mérito, desprovimento, mantendo a decisão regional que determinou a rescisão da decisão homologatória da transação celebrada nos autos da ação matriz. É esse o voto. Doutor Bruno. Com procuração, apenas o registro, nesse caso. Procuração nos autos, apenas o registro, indago-se a divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado dos termos de voto do relator. Próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 22.201, dígito 28, de 2015, em que são parte Sindicato dos Trabalhadores Públicos e Servidores Municipais de Gravataí e outro, e município de Gravataí. Com a palavra a ministra Maria Helena. Senhor presidente, aqui trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança. No caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, por intermédio de acórdão da primeira sessão, subseção especializada, de lavra da desembargadora Leísa Helena Nicote, negou provimento ao agravo regimental. O que se discute aqui, na realidade, o cerne da controvérsia diz respeito a que o recorrente reitera as alegações no sentido de que os empregados do município são regidos pela CLT. E foram todos eles contratados antes da vigência da Constituição Federal e que o litisconsorte passivo revogou de forma unilateral e arbitrária as leis 518 de 90 e artigo 7º da Lei 525/2006, suprimindo desta forma o pagamento quinzenal a partir de janeiro de 2016. Esta é a controvérsia, senhor presidente. O que eu não vislumbro aqui, não vejo aqui, na verdade, não vejo aqui, é que se trate de direito líquido e certo do impetrante. Então, nesse sentido, né, sem entrar, claro, nós estamos falando aqui na via mandamental. Então, meu voto seria, senhor presidente, negar provimento ao recurso ordinário. Nega provimento. O indago-se a divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado dos termos de voto da relatora. Próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 1198, dígito 42, de 2016, em que são partes Banco do Brasil S.A. e Fábio Vilela Armínio. Com a palavra o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, recurso ordinário em mandado de segurança. Face de ato da juíza da 9ª Vara do Trabalho de Curitiba, que determinou, em tutela antecipada, a recondução do então reclamante ao cargo de assessor, nas mesmas condições em que esse cargo era anteriormente exercido, inclusive quanto ao local de trabalho e parcelas remuneratórias. O Egrégio Tribunal Regional do Trabalho denegou a segurança, julgou prejudicado o agravo regimental. Na hipótese dos autos, senhor presidente, senhora ministra e ministros, em consulta ao sistema processual de origem, vejo que em abril de 2017 foi proferida a sentença de mérito que substituiu a antecipação de tutela. Por isso, a incidência da compreensão do item 3 da súmula 414 desta Corte a aconselhar a extinção do processo sem resolução de mérito. Diante deste efeito, é que eu proponho que se negue provimento ao recurso ordinário. Nega provimento. Doutora Cíntia. Excelência, pelo recorrido, apenas o registro da presença? Apenas o registro. Obrigado. Divergência? Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 10.003, dígito 32, de 2016, em que são partes Ambev S.A. e Eric Fernandes Florentino. Com a palavra o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhora ministra e ministros, o 18º Regional julgou procedente a ação rescisória ajuizada por Eric Fernandes Florentino, buscando desconstituir sentença proferida nos autos de reclamação trabalhista. A questão é simples, a parte manejou a ação rescisória apontando erro material
também a violação do artigo 193, parágrafo 1º da CLT, ao fundamento de que lhe fora deferido adicional de periculosidade calculado sobre o salário mínimo. O regional acolheu a pretensão rescisória. De fato, a petição inicial da ação rescisória não prima pela melhor técnica. A pretensão, efetivamente, de desfazimento do acórdão regional que manteve a sentença respondendo à arguição da então empresa recorrente, no sentido de que não havia submissão do trabalhador a condições perigosas. Não houve efetivamente discussão com relação à base de cálculo, porque provocação também inexistiu. A sentença foi mantida. Em recurso ordinário, a parte sustenta a incidência da súmula 298, que tem alguma pertinência na medida em que, efetivamente, o acórdão regional não cuida da base de cálculo, mas manteve a sentença e não houve insurreição em recurso ordinário, obviamente, com relação a este aspecto da base de cálculo, de maneira que a sentença se manteve rígida com relação a este aspecto. Na petição inicial, há insurreição também com relação à sentença, inclusive porque se aponta a existência de erro material naquela peça. Por isso, considerando a devolutividade ampla da via eleita, quanto posto no artigo 515, parágrafo 3º do CPC de 73, o artigo 1013, parágrafo 3º do atual CPC e a diretriz da primeira parte da súmula 408 do TST, eu passo a análise da ação rescisória à luz da pretensão de desconstituição parcial da sentença, conforme, inclusive, transcrita na petição inicial. E, efetivamente, a violação do artigo 193, parágrafo 1º da CLT, na medida em que a base de cálculo fixada no título exequendo não se molda à lei. Por este fundamento, eu nego provimento ao recurso ordinário. Nega provimento. Doutor Eli. Neste caso, eu requero apenas o registro da presença, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Eli. Eu indago se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Barros Levenhag, processo RO 80.344, dígito 72, de 2016, em que são partes Ambev S.A. e João Gomes Pereira Júnior. Com a palavra o ministro Barros Levenhag. Senhor presidente, a matéria já é conhecida, é objeto da OJ 98, da SDI 2, no sentido de ser ilegal a exigência de depósito prévio para custeio de honorários periciais, dada a incompatibilidade com o processo de trabalho, sendo cabível mandado de segurança visando a realização da perícia independente de depósito. Em razão desse precedente, eu estou provendo o recurso ordinário para conceder a segurança, autorizando a realização da perícia na reclamação número tal, independente do depósito antecipado dos honorários periciais. Em síntese, é esse o voto. Muito obrigado, ministro Levenhag. Dá provimento ao recurso. Doutor Eli. Mantido o voto, apenas o registro da presença. Eu indago se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto do relator. Próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 429, dígito 45, de 2016, em que são partes HSBC Bank Brasil S.A., Banco Múltiplo, e Bárbara Pinheiro Mendonça. Com a palavra o ministro Vieira de Mello. Senhor presidente, senhores ministros, cuida-se aqui de recurso ordinário em mandado de segurança em face do indeferimento de antecipação de tutela, o processo originário da 5ª Região, em que se manteve o plano de saúde ao empregado afastado. Na verdade, houve a perda de objeto em face da superveniência da sentença e aplicação da súmula 414.3. Então, estou denegando a segurança. Tá bom. Nega... Denegando a segurança, Nega provimento, não é isso, ministro? Denegando a segurança, por fundamento diverso. Muito bem. Doutor Eli. Somente o registro, presidente. Algum destaque? Não. No voto, Sua Excelência? Não havendo, eu proclamo que a unanimidade decidiu-se nos termos de voto do relator. Próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo reexame necessário IRO 563.444, dígito 27, de 1999,
em que são partes Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e Alzira Pereira Cordeiro e outros. Com a palavra o ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, esse caso já esteve em pauta, já havia proferido o voto, o ilustre advogado que ocupa a tribuna já produziu a sustentação oral, mas eu solicitei o adiamento em razão da sustentação oral para reexaminar a hipótese, mas estou pedindo vênia ao ilustre advogado para ratificar o voto proferido e o faço, presidente, fundamentalmente em cumprimento estrito ao que se decidiu no âmbito da Suprema Corte. Segundo a Suprema Corte, nós não aplicamos a súmula 83 desta Corte, ou mesmo a súmula 343 do Supremo, nos casos de planos econômicos, em que a matéria já foi objeto de pacificação absoluta por aquela Corte maior. No caso dos autos, houve algumas idas e vindas, como eu esclareci na sessão em que este caso foi incluído inicialmente em pauta. A Corte Regional julgou improcedente a pretensão, a parte não indicou violado o artigo 5º, inciso 36 da Constituição. Num primeiro julgamento, esta subseção ratificou aquela decisão regional, em embargos refluiu, conferiu efeito modificativo. Na sequência, novos embargos foram opostos e, uma vez mais, imprimiu-se efeito modificativo, aplicando as OJ 58 num primeiro momento e depois a 34 desta subseção. Fato é que houve recurso extraordinário e o ministro Celso de Mello, relator, em decisão monocrática, transcreve diversos precedentes que afastam a incidência das diretrizes sumulares já indicadas e que parece evidenciar a consagração no âmbito daquela Corte de uma jurisprudência comprometida mais com o ideal da segurança jurídica do que com o devido processo legal, se é que nós poderíamos pensar dessa forma, como se o devido processo legal, que nos obriga e obriga as partes ao cumprimento, à observância de diversos requisitos processuais, pressupostos processuais, enfim, questionamentos prévios, pudesse ser afastada quando o bem da vida, o objeto da disputa, no caso é o IPC de junho de 87, já fora examinado, já for enfrentado por aquela Suprema Corte, consagrando-se a tese da inexistência do direito adquirido, que foi objeto de reconhecimento nos autos da ação primitiva. É por isso que estou votando pelo conhecimento da remessa oficial e do recurso ordinário e, no mérito, provendo-o para, em juízo rescindente, julgar procedente o pedido, a fim de rescindir a decisão indicada na inicial e, em juízo rescisório, afastar a condenação ao pagamento de diferenças decorrentes do IPC de junho de 1987, invertendo os ônus da sucumbência e impondo aos réus, o pagamento respectivo, de cujo pagamento ficam isentos por serem contemplados com favor da gratuidade da justiça. Honorários advocatícios são devidos pelos réus no importe de 8% sobre o valor da causa. Aqui, aplicando a nova regra do Código de Processo Civil, esses honorários terão a sua exigibilidade suspensa pelo prazo de 5 anos, período em que o autor poderá evidenciar ao juízo da execução a alteração da situação de fato, dando ensejo, então, à cobrança desses honorários. É esse o voto, presidente. Esse o voto, indago-se a divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto do relator. Senhor presidente, eu pediria para registrar a presença, professor. É porque já foi, Vossa Excelência já fez a sustentação? É só registrar a presença. Obrigado. Quando da apresentação do voto. Obrigado. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Barros Levenhag, processo agravo regimental no recurso ordinário 7.179, dígito 84, de 2016, em que são partes Celulose Irani S.A. e Carlos Eduardo Ribeiro. Com a palavra o ministro Barros Levenhag. Senhor presidente, é um agravo regimental contra um indeferimento de tutela de urgência requerido para suspender a execução deflagrada na reclamação trabalhista originária. Só que isso foi pedido em sede de mandato de segurança. E Sua Excelência o ministro Vieira de Mello Filho, com a acuidade de sempre, alertou-me para o descabimento dessa pretensão de tutela de urgência, porque ela guarda sinonímia com a cautelar, que é incompatível com o mandato de segurança,
que está consubstanciado na OJ 103 dessa SDI 2. Confesso que não me atentei para este aspecto, porque eu fui praticamente assediado no gabinete para deliberar logo sobre a questão. E o que eu constatei, e por isso me olvidei de examinar essa parte e me comprometo a incluí-la no voto, é que se havia a questão da urgência, a plausibilidade, o bônus summuris realmente estava ausente. Eu estou dizendo que, embora houvesse o risco do perigo irreversível, na verdade não demonstrou a aparência do bom direito, muito pelo contrário. O que se pretendeu é exatamente aquilo que a nossa jurisprudência refuta. Então, eu estou negando o provimento ao agravo regimental, pedindo bem a Sua Excelência o ministro Vieira de Mello Filho para incorporar a apropriada observação de Sua Excelência do não cabimento da tutela de urgência diante da similitude temática com a súmula, com a OJ 113 dessa Corte. Muito bem. Eu indago se há divergência. Não havendo, proclamo o resultado nos termos do voto do ministro Barros Laverhagen. E, doutor Cid, apesar da sustentação oral que Vossa Excelência fez na sessão passada, eu vou fazer o registro da presença de Vossa Excelência como uma liberalidade e pelo respeito que eu tenho por Vossa Excelência. Não havendo mais processos em condição de julgamento, eu agradeço a presença dos senhores ministros e ministras, servidores, funcionários, do doutor José Alves, subprocurador-geral do Trabalho, e dos alunos do curso de Direito da UPS, Faculdades Integradas de Brasília, que vieram até aqui acompanhadas pelo professor Hélio Ricardo de Carvalho Borges. Eu agradeço a presença dos senhores, sejam sempre bem-vindos aqui à STI 2, como também ao Tribunal Superior do Trabalho, para uma visita, para assistir sessões, enfim, armazenar mais ainda conhecimento, que aqui é a Casa do Direito Trabalhista. Muito obrigado a todos os senhores que nos prestigiaram com a sua presença. Declaro encerrada a sessão.